Obrigado, pastora Raquel. Saluto a tutti voi con la pace del Signore. Amen. A me mi piace molto essere qui con tutti voi. Oggi penso di predicare solo in italiano. Va bene? Non avete capito nulla, vero? Ok. E se parlo, mangiamo pizza questa sera? Já um pouco melhor, vero? Ok, meus amados, para mim é um grande prazer poder estar aqui, né? Como a Raquel já falou, citou os nossos nomes. Nós somos missionários na Itália já há 8 anos. Na verdade, nós estamos já há 34 anos fazendo missões na Europa. Já estivemos em Portugal, Espanha, plantando algumas igrejas. A Europa realmente é um campo missionário, um desafio. Não é fácil realmente plantar uma igreja. Não é fácil fazer missões na Europa. A Europa é um grande desafio já desde há muito tempo, mas nós estamos lá plantando uma igreja no centro de Bolonha. Bolonha é uma cidade universitária, é uma cidade que muito antiga na verdade. Ela foi fundada pelos etruscos há 3.800 anos atrás, mais ou menos na mesma idade tem Roma, né? Roma é uma cidade também que foi fundada pelos etruscos na mesma época. E esta cidade hoje ela tem a universidade mais antiga da Europa, que é a Alma Mater, desde o ano 1088. E por esta prestigiosa universidade, acabam vindo muitos universitários de toda parte do mundo. E ali nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, dos quais 100 mil habitantes são universitários, que estão ali para poder estudar. Então realmente é uma cidade que é um desafio, não somente falar de Jesus, como também porque ali existe um nível acadêmico que realmente é muito, digamos assim, é uma parada muito forte para se romper, né? Nós sabemos muito bem que entre os universitários sempre se complica mais a evangelização. Mas a igreja que nós estamos iniciando e fundando ali no centro de Bolonha, existe um grupo da nossa igreja ali que são universitários e que estão trabalhando para evangelizar outros universitários também, né? Eu diria glória a Deus, né? Realmente é uma oportunidade que temos de estar ali e evangelizar. Falando de oportunidades, né? Esta igreja aqui tem a oportunidade de fazer missões. E esta igreja está fazendo missões. Esta igreja está apoiando o campo missionário lá na Itália. Graças a Deus, já há algum tempo que nós estamos fazendo missões ali. E tenho coisas para contar para vocês. Uma delas há um tempo atrás, nós fomos convidados para ir até um hospital, onde tinha ali um italiano que já estava em coma, um italiano que já estava para morrer. E aí nós subimos ali até o quarto deste homem, que já há dias que não se despertava. E subimos, eu, minha esposa, também o pastor com quem nós trabalhamos ali. Subimos ali para poder orar por ele. E ele que não se despertava, estava a ponto de morrer. Naquele momento ele se despertou. Ele olhou para nós. Ele estava com uma máscara de oxigênio, ele tirou a máscara, olhou para mim e perguntou: quem é você? Eu me apresentei, falamos com ele a respeito de Jesus.
os olhos dele brilhavam e ele aceitou Jesus como Salvador. Depois que ele aceitou Jesus como Salvador, nós oramos com ele e depois nos despedimos. Quando nos despedimos, ele voltou a dormir outra vez e 2 horas depois ele partiu. Meus irmãos, na Europa nós temos muita oportunidade de fazer missões. É um campo missionário muito duro e muito difícil, onde missões é realmente um grande desafio. Eu vou dizer por quê. Quando eu cheguei lá na Itália, eu já sabia qual era a realidade de Portugal e Espanha, mas quando cheguei lá na Itália, os missionários brasileiros na Itália disseram para mim: Milton, aqui na Itália, os italianos levam cerca de 25 anos para se converter. Você fazendo um trabalho como esse, você vai ter realmente esse desafio. E de fato, meus irmãos, nós vemos isso acontecer no dia a dia. Temos que ganhar as pessoas para Jesus com amizade, trabalhando como se fosse um cair de gota de água numa pedra até romper. Nós conhecemos um homem que ele tem um problema, ele tem uma doença, e essa doença é uma doença degenerativa. Ele está morrendo pouco a pouco, e já há mais de 2 anos que nós estamos visitando ele, e conversando com ele. Nos primeiros momentos ele dizia: sou ateu, como quem estivesse dizendo: não fale nada disso de Jesus, de Bíblia, sou ateu. Ok, tudo bem, mas nós vamos continuar visitando você. Continuamos visitando. A cada 2 semanas nós visitávamos ele. E quando hoje nós chegamos na casa dele, é uma grande alegria. Sabe o que ele fala? Milton, leia um trecho da Bíblia para mim e faça uma oração por mim. Assim vão se converter nos italianos, meus irmãos. Realmente é um grande desafio. Sim, é um desafio. A Europa é onde tem menos evangélicos, menos igrejas evangélicas, menos missionários trabalhando lá. Sim, é duro, é difícil, custa muito manter um missionário, custa muito. Os resultados são muito lentos. As igrejas lá são igrejas grandes? Não, as igrejas são pequenas. Eu estou tão acostumado com igreja pequena que quando eu vejo um grande povo assim, eu não sei nem como reagir. Sobra tanto espaço, que normalmente os espaços que nós temos são bem pequenos, né? Sempre 15, 20 pessoas, 30, né? Mas quando a gente vê um espaço grande assim, a gente até se perde um pouco. Mas hoje eu estou aqui dando um pequeno testemunho para vocês, porque eu sei que Deus quer falar com você. Não sou eu que vou trazer a mensagem, eu vou trazer uma reflexão para vocês, muito importante. Amanhã vamos ter a campanha de missões, às 20 horas, venha. Deus neste momento está querendo fazer uma obra gigantesca, através de pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo. E digo para vocês que o trabalho que nós estamos fazendo lá, que é plantar uma nova igreja, estou plantando uma nova igreja, junto com outro pastor italiano, estamos na mesma missão. E estamos também fazendo um outro trabalho, que é um trabalho assistencial, um trabalho de ajuda e assistência a vítimas do tráfico humano com fins de exploração sexual, laboral, vítimas de violência doméstica, violência de gênero. O que acontece muito é que criminosos da Europa atraem pessoas de toda parte do mundo, prometendo um trabalho, e chegando lá a realidade é outra. O que encontram lá é a escravidão em trabalho, e escravidão também na questão sexual. Outra coisa que acontece muito, europeus estão se casando, homens se casando com mulheres fora da Europa, que vêm do Brasil, da Colômbia, de República Dominicana, e a história que nós ouvimos é sempre a mesma. Eles querem estar um pouco com elas, têm um filho com elas,
depois começam a ser violento com elas, mandam elas embora, elas não têm ainda a documentação, mandam elas sem o direito, sem o filho, e vai embora para casa. Elas vão tentar reclamar com a justiça falou assim: não, nós protegemos os europeus, os estrangeiros não. E essas mulheres ficam assim também, em situações complicadas. E o projeto social com que eu faço parte, trabalhando como voluntário, é ajudando essas vítimas a retornar às suas casas, a ter dignidade, a fazer o mínimo prejuízo para essa pessoa possível, para que ela possa realmente se reencontrar. Quero mostrar aqui algumas fotografias, não sei se podemos passar agora, para que vocês possam ver. Este é o local de cultos que nós alugamos por horas, ali no centro de Bolonha, tá? 30 pessoas temos. Esse é o templo por fora, é um templo católico que foi vendido para uma organização social, e essa organização social cobra por horas, todos os domingos à tarde, às 5 horas. Pode passar. Aqui é o símbolo de Bolonha, que são essas duas torres, e eu deixo para vocês uma curiosidade: qual dessas duas torres está torta? Uma está direita, outra está torta. Ok, lição de casa para vocês, pode passar. Este é o pastor com quem nós trabalhamos, é um pastor relativamente muito jovem, então nós dois fazemos uma dupla para poder realizar este plantio dessa nova igreja. Ele se chama Marco, e nós chamamos ele de Marquino. Pode passar. Esta foi vítima de violência. Ela saiu da casa dela pedindo socorro com a criança no meio da rua, gravou um vídeo, esse vídeo chegou até nós. Ela pedia: socorro, socorro, eu preciso de ajuda. Com 45 quilos ela estava doente, com um filho que pesava quase 10 quilos, sem comida, sem dinheiro, sem nada. A única coisa que ela tinha, um celular para poder pedir ajuda. Estava na Espanha, hoje ela está em Portugal. Quero que vocês vejam aí um pequeno vídeo, não sei se dá para poder passar, um pequeno vídeo de como nós encontramos ela pedindo socorro. Pode passar? Ela fala inglês. Mas nós podemos perceber o nível de estado de desespero que ela se encontrava, né? E hoje ela encontrou paz, está trabalhando, está tudo bem, está com documento lá em Portugal, e as coisas estão indo bem para ela. Nós estamos resgatando vidas, falamos de Jesus, ela já aceitou Jesus como Salvador. Irmãos, nós estamos resgatando vidas, nós estamos libertando vidas das mãos do diabo para poder entregar a Jesus. Essa é a nossa missão. Pode passar mais outros. Bom, esse aqui você já conhece. Pode passar, é a minha esposa Zoraide, que está sentada ali. Aqui é a minha família completa. Está ali o Danilo, o meu filho, solteiro. E ao lado da minha esposa está o nosso filho Rafael e a minha nora, a Gabriela, que são da igreja aqui de Porto Alegre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de poder trazer para vocês uma pequena reflexão que está em Romanos capítulo 10. Vamos lá, ler somente 3 versículos, do 13 ao 15. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Como ouvirão, se não há quem pregue? Quando Paulo escreveu esta carta para os cristãos que estavam na cidade de Roma, lá na Itália, há 2000 anos atrás, ele via uma cidade cheia de templos, rituais, religião, mas sem conhecimento do Cristo vivo. Hoje, se você vai a Roma,
você vai encontrar a mesma situação. Templos, rituais, religião, vidas vazias sem Cristo. Hoje, passados 20 séculos, a Itália continua linda, cheia de história e cultura, mas vazia da presença transformadora do Evangelho. A Itália é linda, gente. Todo lugar lá é um cartão postal. Não é só linda. A Itália é gostoso de se viver. A Itália tem uma das melhores gastronomias do mundo. Pergunta aqui, quem que não gosta de pizza? Quem que não gosta de lasanha? Gente, é só coisa boa que tem ali, né? E tudo, a gente, na fonte, é gastronomia na fonte. O gelato, quem não gosta do sorvete, quem não gosta de um bom café italiano? Gente, tanta coisa boa que tem por lá, sabe? Mas essas coisas são fúteis, porque o melhor, eles ainda não conhecem. Economicamente, estão muito bem, economicamente, mas são pobres espiritualmente. Em meio que eu creio que Paulo nos faria hoje a mesma pergunta que ele falou há muito tempo atrás, há 2000 anos: como ouvirão se não há quem pregue? A promessa é para todos. A Bíblia diz assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso inclui brasileiros, italianos, africanos, árabes, etc. A Itália tem imigrantes de todas as nações, mas milhões vivem sem nunca terem ouvido o Evangelho verdadeiro. Não importa quão secular ou quão religiosa seja uma cultura, a salvação só vem pelo nome de Jesus. A realidade não mudou. Na época de Paulo, um império poderoso, uma cidade cheia de ídolos, religião institucionalizada, mas corações vazios. Hoje na Itália, menos de 1% é evangélico. Muitas igrejas históricas estão vazias ou já viraram museus. Jovens não têm interesse em religião. Muitos nunca ouviram o Evangelho de forma clara. O cenário é o mesmo de 2000 anos atrás. Eles não ouvirão se não há quem pregue. O envio missionário é uma responsabilidade da igreja. Missionários não aparecem do nada. Eles precisam ser preparados. Eles precisam ser enviados. Enviar não é uma opção da igreja, é parte do chamado da igreja. O Brasil hoje, meus irmãos, é uma das maiores potências no envio de missionário, mas precisamos fazer mais. Enviar significa orar com constância e intencionalidade, contribuir financeiramente com prioridade espiritual. Contribuição em missões não é uma contribuição para sustentar missionário. Não, isso não é relevante. É uma contribuição espiritual. Por quê? É para a salvação de vidas. Apoiar emocionalmente e pastoralmente os que estão no campo. Os missionários precisam ser tratados assim com o contato com a igreja. É importante que a igreja tenha contato com o missionário. Estar também disposto a ir se Deus chamar. Se Deus chama, você deve ir. Talvez Deus esteja chamando alguns a ir. Alguns dos que estão sentados aqui, talvez Deus esteja chamando alguns. Talvez esteja levantando alguns para sustentar missões. E hoje nós já ouvimos falar aqui de alguém que fez algo, né, de contribuir para a igreja e viu os resultados. Mas todos nós, sem exceção, devemos orar e interceder por missões, não somente na Itália, mas em todo o mundo. A pergunta não é: será que eu devo me envolver com missões? Mas sim, de que forma vou obedecer
ao chamado. Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E você? Qual seria a sua resposta? A Itália precisa de Jesus. Paulo pregou lá no passado, mas o trabalho ainda não terminou. A pergunta ecoa através dos séculos: como ouvirão, se não há quem pregue? Você pode fazer parte da resposta de Deus para esta geração. Amém? Eu acredito que Deus deu o seu recado. E eu sei que se Deus tem um chamado para você, para você, para você, o teu coração aí estará ardendo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais obra gigantesca através do teu sim por missões. Amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado, Senhor, pela Betel de Guaíba, que tem abençoado muitos missionários, inclusive o campo missionário lá na Itália. Somos abençoados. A igreja de Guaíba, Senhor, está se fazendo representar ali, está trabalhando ali, porque é uma igreja que contribui, porque é uma igreja que ama missões, porque é uma igreja que proclama missões, é uma igreja que cumpre o ID do teu Filho amado Jesus. E eu peço por esta igreja, que a faça prosperar em tudo, Senhor, em todos os projetos que posso iniciar, que esses projetos possam ter longos alcances, intermináveis, para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, aqueles que o Senhor tocou aqui nesta noite, aqueles que o Senhor está tocando para missões, aquele que o Senhor tem chamado, Senhor, abre as portas que estão fechadas, e no nome de Jesus, faça uma grande obra na vida de cada um deles. Eu oro por esta igreja, Senhor. Eu sei que, Senhor, que o Senhor tem um grande plano. Abençoa o pastor desta igreja, Senhor. Abençoa os pastores desta igreja. Abençoa, Senhor, os pais desta igreja. Abençoa as famílias desta igreja. Abençoa os jovens desta igreja. Abençoa as crianças desta igreja. Abençoa, Senhor, a cada pessoa aqui nesta igreja. E sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para a glória de Deus, para cumprir o teu ID, para a glória do teu nome. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus com toda a alegria do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus.